Boa tarde. Vamos dar início ao webinar Amamentação e os desafios da atuação dos bancos de leite humano em situações de calamidade pública. Eu sou a Viviane Laudelino Vieira, sou nutricionista, sou pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública, especificamente do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, então, aqui na Universidade de São Paulo. E hoje, então, trago duas convidadas que estão lá no Rio Grande do Sul para conversar, para compartilhar algumas experiências bastante importantes e atuais desse momento. Antes de trazer a temática, né, então, quero contextualizar que esse é um evento realizado pelo Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, pelo local de trabalho, mais especificamente pelo CR Nutri, Centro de Referência em Alimentação e Nutrição, e pela LAMIL, que é a Liga de Nutrição Materno-Infantil. Então, é um evento aí organizado pelos alunos e pelo serviço. A motivação da realização desse evento tem a ver com as recomendações que vêm sendo feitas relacionadas à amamentação e alimentação das crianças pequenas no contexto da calamidade que acometeu o Rio Grande do Sul nesse último mês. Então, a gente já tem aí praticamente 30 dias de uma situação bastante preocupante de enchentes e que vem desencadeando uma série de necessidades de mudanças, de ajustes de recomendações e de retomar as recomendações já existentes, principalmente no contexto do aleitamento materno e da alimentação das crianças pequenas. Trago também dois marcos importantes para contribuir, para colaborar com a fala e com a motivação desse evento. Então, agora, no dia 19 de maio, nós tivemos a comemoração do Dia Mundial da Doação de Leite Humano, e 2 dias depois, no dia 21 de maio, o Dia Mundial de Proteção do Aleitamento Materno. Então, duas temáticas que vão dialogando com esse desafio de trabalhar com o aleitamento materno em situações de calamidades. Quero também pontuar, né, que então a gente tem uma situação bastante preocupante com cerca de 80 mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. Até os últimos dados são 169 mortos. As pessoas, nesse contexto, percorrem menor acesso à água potável, a alimentos de qualidade, combustíveis e energia elétrica, e as crianças tornam-se um grupo de bastante vulnerabilidade, principalmente as crianças da primeiríssima infância. Então, elas vivenciam ou estão mais suscetíveis a situações de insegurança alimentar e, por consequência, desenvolvimento de doenças. Eu entendo que os sistemas de saúde, eles não estavam preparados para uma situação como essa que se instalou de uma forma tão abrupta, e por isso é importante que nós conversemos sobre o que vem sendo feito, os planos que vão sendo traçados para não só esse contexto, mas para vislumbrar perspectivas, outras possibilidades de situações que possam acontecer em qualquer local do país ou mesmo pelo mundo. Vivenciamos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, situações muito abruptas de pessoas tendo que ser retiradas das suas casas e como que isso impacta na saúde, na prática do aleitamento materno, né? Então, como que é feito o apoio, a puérpera, a criança pequena. E também agora acho que começamos uma discussão também em relação a esses próximos dias, essas próximas semanas, essas famílias em abrigo, retomando nas suas residências com uma estrutura bastante prejudicada, como que a gente discute e apoia, de fato, a realização da amamentação, porque a partir do momento que as notícias vão tomando conta das diferentes mídias, a população, a sociedade se volta a apoiar. Mas, de fato, o que é um apoio? O que é o apoio que pode ser feito nesse momento? Como que, de fato, a gente consegue apoiar a amamentação sem atravessar com práticas que não necessariamente são adequadas e com práticas que podem ferir a NB-Cal ou que podem, de fato, interferir na realização da amamentação. Eu não vou me aprofundar, porque agora eu quero apresentar as duas convidadas que, com muita felicidade, eu tenho aqui para compartilhar com vocês, que elas se disponibilizaram a interromper um pouco do trabalho delas, a estar aqui com a gente fazendo essa conversa.
Então, eu tenho a Kátia Rospide, que ela é nutricionista da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, da atenção primária, e políticas de saúde da criança. Ela é responsável técnica pelas seguintes ações: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a IAC, o Banco de Leite Humano, a Iniciativa Mulher Trabalhadora que Amamenta e a Estratégia Amamenta e Alimento do Brasil. Eu também já vou apresentar a Annelise Barreto Krause, que ela é mestre em epidemiologia pela UFR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é uma IF-banner de coração, nutricionista efetiva da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Porto Alegre, atuando na área temática da amamentação, alimentação e nutrição e a área técnica de saúde na escola. Então, quem começa a falar com a gente vai ser a Kátia, com a apresentação chamada Panorama do Estado e as estratégias de apoio e proteção ao aleitamento materno nas situações de calamidade do Rio Grande do Sul. Então, vou apoiar aqui a Kátia para compartilhar a apresentação que ela montou para a gente. Kátia, você Boa, está com a palavra. boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento, tentar mostrar um pouquinho das nossas ações que assolam o nosso estado nesse momento, né? Queria agradecer a Viviane, em nome da Faculdade de Saúde de São Paulo, esse convite, né, para estar participando, para estar mostrando um pouquinho do que a gente está fazendo, né, em relação ao aleitamento, aos nossos bancos de leite. Então, assim, só uma amostra para vocês, e depois eu acho que daí a gente vê entra mais no que a gente gostaria mesmo de estar passando para vocês. Pode passar, por favor, a Viviane vai me dar um auxílio aqui. Então, vou passar para vocês mostrando um panorama, né, do que está hoje o nosso estado. Ah, tá, um cenário, então, né? Então, no dia 1º de 5, né, nós fomos decretados estado de calamidade em decorrência aos eventos climáticos das chuvas intensas aqui no estado, né? Então, foram 94% dos nossos municípios foram afetados com isso. Nós somos 497 municípios, então, menos de 50 municípios que não ocorreram essa calamidade, né? Então, assim, o Estado realmente é uma coisa muito intensa, tá? Então, pessoas desabrigadas no dia de hoje, eu peguei essa, né, da Defesa Civil, então são 55.813 pessoas que estão em abrigos, 581.638 desalojados, 2.345.400 pessoas foram afetadas. Uns 169 óbitos confirmados já, né, desde então. Tem muitas pessoas ainda que não foram, ainda não apareceram. Segundo o Vigi Desastre, né, são 176 municípios com estabelecimentos de saúde afetados. Então, isso a gente vê a grandiosidade, né, do que isso pode estar afetando nesses municípios não ter o acesso a esse estabelecimento, né? São 668 os estabelecimentos de saúde que foram afetados. Unidades básicas afetadas, 447. 135 de serviços de especializadas afetadas. Isso diz as UPAs, hospitais, que foram afetados de uma forma ou de outra. Tá? Então, assim, pelos pontinhos ali, vocês veem que são poucos municípios, né? Claro que não foram afetados nessa calamidade. Pode passar. As principais ações, não que não se esteja fazendo outras ações, eu coloquei algumas para a gente poder pontuar, que foram assim, no segundo dia que aconteceu, o que nós íamos monitorar? O Estado. O que nós da criança, né? O que nós poderíamos estar olhando naquele momento que nos... Então, o que a gente resolveu fazer um monitoramento mais intensivo?
em cima das planilhas dos polos aplicadores do Palivizumab, que nós estávamos começando a fazer a aplicação aqui no estado agora, né? Então, essa busca está sendo, é um monitoramento que está há 30 dias, já vai fazer quase 30 dias que nós estamos fazendo isso diariamente, estamos monitorando. Também em tempo real, a gente está em situações das UTINs, da U5, da U5, né, por meio de levantamento das situações das maternidades e das UTIs neonatais referências do Estado, porque acaba sendo hospitais foram afetados, hospitais interditados, que não tem como ter acesso a esses hospitais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro monitorando e cuidando. Também o apoio às demandas das coordenadorias regionais, eu acho que eu não coloquei ele antes, mas nós somos 18 coordenadorias regionais de saúde dentro do Estado, né, para divididas, né, dentro do Estado, e todas elas, de alguma forma, o município ou não, ou algumas muito afetadas, outras nem tanto, mas algum outro município foram afetados. Então, assim, a gente está diariamente, é o e-mail, é o grupo do WhatsApp, é o grupo do Teams, porque não tem acesso a Porto Alegre. Até então não tinha, né? Graças a Deus que durante esse período se abriu, mas nós não tínhamos acesso aí no município do lado, né? Então, as coordenadorias, então, com mais dificuldades ainda entre seus municípios, né? Para apoiar esses municípios. Também estamos tendo participações relacionadas da saúde da criança com a vacinação, a triagem neonatal, os abrigos, a prevenção e enfrentamento dessas violências contra crianças e adolescentes dentro desses abrigos, em tempo de desastres, né? Aleitamento materno, a segurança alimentar, a importância dessa segurança alimentar, de como proteger dentro de um abrigo, né? Tu poder utilizar uma água potável, tu ter um alimento de boa qualidade, né? A organização de fluxo extraordinário também para as amostras do teste do pezinho, porque isso havia feito correio semanalmente, de repente não tem mais correio, não tem mais carro para vir, então todos esses fluxos tiveram que ser repensados, e isso é uma coisa que exige, né, exige o tempo inteiro de tu estar conversando com quem pode vir, abrir o acesso, tal município para vir a Porto Alegre, como é que está vindo, né? Então essas coisas todas a gente tem que estar organizando. Os bancos de leite, né? Nós estávamos, como a Viviane comentou, no dia 19, ali foi o Dia Mundial da Doação de Leite, todos os nossos bancos da rede estavam preparando, né, material para esse dia, enfim, fazer suas festividades com as suas doadoras, e infelizmente não deu para fazer nada, né? Todos nossas coisas que havia sido planejado, infelizmente nesse dia 19 não deu, né? Então, como é que fica os bancos de leite? Das doações, principalmente as doações de fórmulas infantis, né? As prescrições, como é que estão chegando essas prescrições? Quem está fazendo? Né? Então, essas são umas ações assim gerais do que a gente resolveu trabalhar em tempo real, mais a fundo em cada uma delas. Tá? Só para isso aí, depois eu acho que a gente pode retomar quem quiser mais alguma explicação maiorzinha. Pode passar. Daí tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança, pode passar, só coloquei para a gente lembrar disso, né? Que temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que nós temos 16 hospitais no nosso estado, Amigos da Criança, então essa é um trabalho que, junto com a iniciativa, para essas crianças que estão nascendo nesse período, que esses hospitais continuem trabalhando com aleitamento materno, promovendo isso, né? A importância desses hospitais nesse momento, né? Porque muitas vezes eles são importantes sempre, mas
a mãe sair com uma segurança, mesmo que vá para um abrigo, que essa mãe tenha segurança que essa vai estar com uma amamentação adequada, né, para não ser utilizada outro tipo de conteúdo, mas sim o aleitamento materno. Pode passar. Os bancos de leite também, isso aí pode passar esse. Só vou mostrar para vocês os nossos bancos de leite, a nossa rede. Somos compostas em 10 bancos de leite. Se vocês olharem um pouquinho o nosso mapa, a maioria dos nossos bancos está situado na região metropolitana de Porto Alegre, né? Eu não sei se eu cito aqui, mas enfim. Mas daí o que nós temos, então, 10 bancos de leite e temos 9 bancos de postos de coleta. Nossos bancos de leite, nenhum deles foi afetado, tá, por essa calamidade. Os hospitais seguem funcionando, né, seguem o seu ritmo. O que aconteceu com os nossos foi nossas doadoras que diminuíram devido à ida ao hospital, à busca, a dificuldade de buscar na casa da mãe, mas nós não perdemos nenhum banco de leite. Postos de coleta, sim, nós temos dois postos desativados dentro do estado, que é o Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, né, e o Hospital de Estrela, que foram devidamente afetados por essa enchente. Tá? Mas os bancos de leite seguem funcionando. Com dificuldade, sim. Com pouco estoque, sim. Eu acredito que hoje, eu acho que poucos bancos ainda têm alguma coisa em estoque, porque eles estavam já com o estoque baixo, conseguimos ainda algumas doadoras, mas os estoques realmente estão baixos. Hoje até ia ser feito um pedido, até via mídia, né, para quem pudesse ir doar, que fosse doar, mas a gente sabe que a dificuldade está muito grande nesse momento, devido ao acesso das pessoas chegarem ao banco de leite. Pode passar. Deixa eu ver aqui os postos de coleta que eu falei, né, que são 2 que estão fora que não estão fazendo nenhum tipo de coleta. Pode passar. Aqui é só queria só, pode voltar um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho mais dos bancos de leite aqui. O que eu queria falar com você sobre os bancos, da importância, né, gente? E a gente só vê agora que nem banco de sangue. Quando falta, a gente passa no desespero. E os bancos de leite, os nossos bancos de leite, estão assim também, né? Com grandes dificuldades. O que a gente está tentando que foi nos oferecido, né, e via a rede brasileira, é vir leite de outros estados. Então, isso nós estamos terminando fazendo alguns ajustes, né, com a nossa direção da secretaria, o Centro de Vigilância, juntamente com a rede brasileira e a rede gaúcha de bancos de leite, para ver de poder vir leite ao Rio Grande do Sul, tá? Mas isso ainda não, só está na vontade, né? Infelizmente, a gente não tem, como diz poder querer, né? Temos as notas técnicas, temos a RDC, mas infelizmente ainda não temos essa coisa fixada, né? Certa. Pode passar. Fizemos também. A gente procurou algum material para fazer, né? O que faríamos de material da primeira, falando um pouquinho dos materiais para utilizar.
Acabamos fazendo alguns cards junto com nosso programa de primeira infância melhor, né? Para trabalhando diretamente com aquela mãe, coisas pequenas, rápidas, porque uma coisa que a gente viu, e não sei se a Anne viu isso, enfim, no município, como é que ela que quando chega, se tu botar muito material informativo, as mães acabam não lendo, né? Então a gente pensou em fazer coisas nessas situações pequenas, como utilizar a prioridade que tem que ser promover e ofertar o aleitamento, uma coisa que estava acontecendo, amamentação cruzada, né? Outra coisa que acontece muito também, o uso de, mesmo que a mãe use fórmulas através que a mãe é uma mãe que não possa ah, ter uma amamentação, pode passar um pouquinho, Viviane ali que né, o leite, né? Então que o leite protege contra a dengue, com a diarreia. Então essas coisinhas para a mãe ficar, a não amamentação cruzada, que o leite não leite lácteo não é um leite, né? É um composto, pode passar. Ali também na cuidar no utilizar, principalmente utilizar copos de fácil limpeza, né? Para não, para tá, porque a gente sabe das dificuldades da água nesse momento, da limpeza, então utilizar copos, não utilizar, se tiver que utilizar fórmulas, pessoas realmente que não possam utilizar o leite, né? Que tem a sua garantia, e que use a fórmula daí, né, mas com segurança, né, sempre com segurança, principalmente a gente vê as nossas mães, enfim, soropositivas. Também o uso da caderneta da criança, agora até foi no disponibilizado pelo Ministério, está chegando ao Rio Grande do Sul, uma quantidade a mais de cadernetas, né? Porque nós ficamos em falta, nós recebemos, mas assim como nós recebemos, essas muitas crianças agora estão sem elas. Então, o Ministério nos disponibilizou mais 10.000 cadernetas, que essa semana deve chegar ao Rio Grande do Sul. E amanhã, então, a gente vai ter uma reunião para ver de que forma vai ser distribuída essa caderneta, né? Para que chegue para essas crianças. Deixa eu ver o que é mais. Eu acho que é isso, na minha parte, assim, mais depois, obrigada. Aqui eu botei amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida. Esse foi um slogan da campanha desse ano, né, da Rede Brasileira de Bancos de Leite, que foi a ganhadora, foi uma colega do Paraguai, né, do nosso vizinho Paraguai, que ganhou que cada ano é a escolha de um slogan. Esse ano de 2024 foi esse slogan que ganhou. Acho que é isso. Obrigada, Kátia. E eu vi ali no final da sua apresentação, né? Então você traz o nome de outras pessoas, porque entendo que tem um grupo aí, então, Não, o grupo é trabalhando. grande, daí eu coloquei, tem a nossa estagiária, a Ana Júlia, a Melissa, né, que colaboraram um pouquinho ali comigo nessa apresentação. Agradecer a todas elas, porque nós somos saúde da criança, né? Então todas trabalham juntas ali. Obrigada. Obrigada pela fala. Daqui a pouco, então, você provavelmente volta para poder compartilhar com um pouco mais de detalhes, responder algumas perguntas, né? Que eu estou vendo aqui que o chat já tem chegado. E agora, então, né, eu vou chamar a Annelise, que na verdade ela é até um pouco a culpada de tudo isso. Não sei quando que ela viralizou um vídeo dela ali no Instagram falando sobre a manutenção do aleitamento materno, sobre as práticas protetoras do aleitamento. Eu achei ela de uma coragem muito grande, né? Porque é um assunto muito delicado em situação de calamidade. E aí fui lá, procurei por ela, a gente conversou um pouquinho, e que bom que deu certo de fazer esse evento e também
da Anne estar aqui com a gente. Então, agora, Anne, a palavra é sua, então agradeço de novo a sua presença e fique à vontade, então, para trazer seus comentários, suas observações. Viviane, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Kátia, né, minha colega aqui a gente trabalha tudo muito integrado aqui. E acho que antes que eu me esqueça, já que eu não consegui fazer uma apresentação coordenada assim, né, todo o trabalho que eu vou contar um pouquinho aqui, ele vem de uma história que a gente tem aqui no município, né, de preocupação e defesa da amamentação, e também uma equipe que é pequeniníssima, mas que deu conta, né, da gente abraçar junto isso desde o início, que sou eu, a minha colega Cíntia Costa, que também é nutricionista, trabalha aqui na área técnica, a Jaqueline, que é nossa residente, a Vitória, que é nossa estagiária, e a Maria Laura, que é a ex-residente que voltou para o nosso processo de trabalho por alguns momentos para nos ajudar a compor esse processo todo. Porto Alegre hoje tem 17 unidades de saúde fechadas, muitas por ainda estarem embaixo d'água, né, algumas por estarem, né, sem condições por conta de telhados e estruturas que deixam de garantir condição de atendimento. E a gente tem 220 abrigos na cidade, né, ainda acolhendo, né, alguns desde o primeiro dia e outros que vêm se criando na medida do desenrolar dessa calamidade, uma vez que a gente tem abrigos que se instalaram em escolas, algumas escolas voltaram a abrir, então aí são igrejas, e aí são espaços esportivos, clubes, universidades, né? É uma diversificação imensa da solidariedade, né, que acontece. E acho que uma outra questão fundamental é isso, né? Primeiro é agradecer imensamente toda a solidariedade que o Brasil inteiro está ofertando, né, para o nosso Estado, que é fundamental nesse momento. Eu choro no início, daí eu consigo tocar adiante, daqui por diante. Mas é isso mesmo, né? Então, por que eu começo falando sobre isso? Primeiro, sem esquecer as pessoas, depois solidariedade. Porque essa questão do aleitamento materno e da questão da alimentação infantil, ela mexe com isso, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, assim. Ela mexe com a intenção e com a boa vontade das pessoas quererem ajudar, e a gente precisar dizer, esse jeito não é legal de ajudar. Quando a gente fala de doação de fórmula infantil, quando a gente fala de pessoas querendo doar o seu leite para outras crianças, né, para levar ou ir amamentar uma criança de outra mulher, ou dizer que tem estoque de saquinhos de seu leite para doar, a gente entende que é uma intenção de solidariedade imensa, né, de entrega completa. Tem gente que está voluntário nesse processo todo desde o primeiro momento, sabe, incansavelmente. Então, acho que como a Viviane falou, né, ele é uma questão delicada em vários sentidos. E também porque a gente vive ainda numa cultura de desmame, né? Então, acho que essa é a história um pouquinho que eu vou tentar contar. Eu vou tentar falar, eu acho que mais ou menos em meia hora disso tudo. Mas que eu falei que eu era IFANER de coração, né? Porque a IFAN é uma organização não governamental que trabalha com a defesa e a proteção do aleitamento materno, né? E luta há muitos anos pela legislação que, né, protege crianças e famílias e sociedade da propaganda de substitutos, né, do leite materno e chupetas mamadeiras. E eu fiz parte muito tempo da IFAM, hoje não consigo estar ativamente, mas estou junto, assim, né, enquanto intenção e espírito da ideia de proteger o aleitamento materno. Acho que isso é uma coisa importante.
E há muitos anos, né, eu junto com a Kátia, junto com uma série de setores no Rio Grande do Sul, a gente tem construído o seminário da Semana Mundial do Aleitamento Materno, e a gente estava construindo o seminário que aconteceria neste agosto sobre esse assunto, e pensando em quem a gente convidaria, que temáticas a gente traria, né, nesse momento, pensando nessa amamentação para todos, minimizando as distâncias, né, ou preenchendo lacunas, enfim, seja lá como cada um quer fazer a livre tradução. E a gente estava nessas reuniões e a gente falou que o Rio Grande do Sul vinha passando por esses momentos, né? A gente viveu isso em novembro, a gente viveu isso em setembro, nessas calamidades, e que a gente precisava ter uma organização e uma linha, né, direcionada para isso também no nosso estado daqui para frente. E isso a gente discutiu na reunião do dia 29 de abril. E aí a gente começa a viver o que a gente estava estudando para evitar. E aí a gente resgatou que em 2009, né, Kátia? Foi 2009? Em 2009, o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno era a amamentação em situações de emergências e calamidades. Que trazia tem um material da IBFA, então vou começar a mostrar os materiais que eu tenho para trazer para vocês. Ai, gente, desculpa a emoção, assim, então é esse material aqui, é um material que está no site da IBFA, alimentação de lactentes e crianças pequenas em situação de emergência. Vocês estão vendo? Então, né? Estamos E vendo sim. aí, tá, esse material, ele é de 2009, então, né, ele é sintonizado com esse período das calamidades. E aí tem toda uma caracterização, ele é muito interessante, assim, essa condução. E aqui ele começa a trazer, no final, as histórias das pessoas. Né? Aqui, né, a Lúcia, mãe de 4 filhos, com seu bebê de 40 dias, o bebê está sendo amamentado exclusivamente. A família perdeu a casa que haviam acabado de comprar. A gente estudando esse material, a gente começa a viver isso aqui. Né? A gente estudando o que tinha acontecido em outros lugares, a gente começa a viver isso intensamente aqui. E também, e nesse contexto, né, a gente tinha acabado de voltar do ENAM, do Encontro de Aleitamento Materno, que tinha sido há 2 semanas antes de começar tudo isso, e que o tema era também entrelaçando culturas e raízes, né, e se falava muito da cultura do desmame, se falava muito de resgatar esse processo, né, nas sociedades, e que isso seguia acontecendo nas sociedades, principalmente para populações mais pobres, né, o acesso ao aleitamento materno, ao leite materno, como a primeira e principal fonte, né, de cultura, de raiz e de nutrientes, como a gente já sabe. Então, assim, esse é um pouco do arcabouço que a gente estava quando começa a enchente e a tragédia aqui em Porto Alegre, que é da onde eu estou falando, né. Quando acontecem os primeiros abrigos, quando abrem os primeiros abrigos, eu e a Cíntia, essa minha colega, minha parceira, a gente vai no final de semana, a gente começa a visitar os abrigos. E foi incrível, a gente estava com escassez de água, estava com as pessoas ainda em choque, né, como ainda estão, mas a gente começa a lidar com isso de uma outra forma, né? Mas naquele momento as pessoas estavam recém se estabelecendo no abrigo, assim, né? Recém sendo resgatadas das suas casas. E a gente começa a perceber isso, né? A escassez de água, a demanda por fórmula e uma onda de pessoas querendo doar e trazendo essa demanda de fórmulas infantis. E a gente começou a gente ia nos abrigos para olhar onde estavam os bebês pequenos e identificá-los. E a gente chegava e conversava com todas essas famílias, com essas mulheres, para ver qual era a situação. Não para falar do aleitamento materno, mas para ver qual era a situação desse contexto todo.
E a grande maioria que não estava em aleitamento materno estavam usando mamadeira. E a gente perguntava sobre como estava sendo a higiene dessa mamadeira, e assim, não. A única água que tem é a água do banheiro. E era um banheiro desses banheiros químicos, assim, né? Então, quando dá, a gente lava. Disse, tem detergente, esponja? Não, não tem. Então, era passar uma água naquela mamadeira. E isso nos colocou imediatamente, assim, dentro de todos os passos que o material das emergências nos colocavam, assim, né? De que aquelas crianças estariam em riscos, estão expostas a riscos, desde o primeiro momento em que elas foram, né, atingidas pela enchente. Então, aquele videozinho do site da secretaria que eu fiz, que foi, eu acho que no domingo que a gente fez, assim, começou as funções dos abrigamentos no sábado, acho que no domingo à noite eu fiz exausta, assim, né, não só de visitar e de encarar essa realidade, mas também da gente ficar pensando o que a gente pode fazer para dar conta disso nesse momento, sendo que a cada dia abria mais abrigos, né? A gente está com 220, a gente jamais conseguiria chegar de abrigo em abrigo e conversar com cada mulher. E a gente resolveu parar e fazer isso. A gente vai fazer uma estratégia de disseminar essa informação e dar conta de rastrear cada situação que a gente conseguia acessar de informação inconsistente, incoerente ou de risco, que ela seja enquadrada, assim, né, dentro da política pública que a gente colocou como uma política pública urgente, né, em relação ao aleitamento materno e à proteção geral dessas questões. E também se dando conta, né, que em muitos casos a gente não ia conseguir reverter uma situação em que a criança estivesse em alimentação artificial, né? Também não tinha essa questão, também não estava dentro do processo de muitas famílias que estavam ali. Então a gente também começou a buscar garantias de segurança daquele alimento, mesmo se não tivesse acesso ao leite materno. Então, em alguns momentos, a gente estava distribuindo detergente esponja para as famílias, para garantir que o recipiente, independente de qual fosse, que fosse oferecido, né, se fosse leite ou fosse água, inclusive, que fosse garantida a higiene. Outra coisa que a gente percebeu que nos mobilizou muito é que as pessoas utilizavam vários tipos de fórmulas, ou leites, né, o próprio composto lácteo, e vinha muita doação, assim, em abrigos que não tinham crianças pequenas, doação de fórmula infantil, de primeiro semestre, segundo semestre, de composto lácteo, e muitos dos voluntários não tinham a mínima ideia de qual era a diferença de cada um daqueles, né? Então, também essa exposição, né, como essas coisas, e a gente falava muito disso para as pessoas, né, que a indústria ela é muito boa em confundir as pessoas, né? Então a gente quase não consegue diferenciar num monte de latas o que é o que, né? O que serviria para cada população, né? Para cada público. E a gente ficava, isso aqui nem é leite, não sabia. Isso aqui é porque tem um número aqui e tem um número aqui. Essa base, quem está ali com a melhor das intenções para ajudar, não sabe diferenciar. Então a gente começou a concentrar também esse papel de organizar, inclusive, a parte das doações, das orientações gerais para pessoas que tinham a demanda de fórmula e também de leites especiais para alérgicos e tal, né? Tudo isso acontecendo nesse contexto. E aí aqui eu mostro o material que a gente compôs. Eu vou mostrar primeiro, então, o videozinho esse, depois eu mostro o material que a gente montou. Essa é a minha... Vou falar com vocês sobre a alimentação de crianças e bebês nessa situação de calamidade que vivemos. A amamentação salva a vida dessas crianças. A amamentação protege contra diversas doenças que podem ser ocasionadas nessa situação, como diarreia. Se for o caso de não ser disponível a amamentação, nossa recomendação é oferecer alimentos pelo copo,
um copo rígido que seja garantido para essas crianças. Na disponibilidade, garantir que seja ofertado com uma mamadeira limpa para essas crianças. Salientamos também que nós temos que cuidar da amamentação cruzada, que não é recomendada, ou seja, uma mulher amamentar o filho de outra mulher. Porto Alegre é uma das capitais com maior taxa de gestantes com HIV positivo. Essa e outras infecções passam pelo leite materno e não desejamos que isso aconteça nessa situação. Importante lembrar que crianças com alergia à proteína do leite de vaca podem e devem amamentar. Situações especiais devem ser consideradas junto a médicos e nutricionistas. Além disso, não ofereçam kits de mamadeiras e chupetas, pode ser uma fonte de infecção para essa população. Nossa grande ação agora é proteger, promover e apoiar a amamentação em crianças pequenas. Agradecemos muito as doações de todos, o empenho de todos, mas temos que estar atento aos cuidados em relação a esse público. Eu acho que foi esse, né, o videozinho, Viviane, que tu falaste. Ele tá todo editado, né? Porque eu não conseguia falar em menos de 1 minuto e meio sobre o que eu queria e depois elas editaram, então ele fica tudo cortadinho, porque eram várias informações, né? Então, acho que nem precisa assim, né? Mas basicamente a gente enfatizou a questão da amamentação, da proteção da amamentação. A gente falou, né, da garantia de condições seguras, inclusive falando para as pessoas, né, que onde não tivesse segurança de diluição de fórmula, que oferecesse leite de vaca, né, leite integral. Com tudo isso, nessa situação de calamidade, a gente precisa ser sensível e dar informações, né? Então, dentro do guia alimentar, né? Não é uma novidade, nem uma situação de exceção da calamidade, mas que às vezes as pessoas estão entendendo que estão fazendo a melhor coisa para aquela criança e a gente tem segurança de informar corretamente o que precisa ser feito. Também sugerimos, né, o uso de copos em vez de mamadeira sempre que possível, e evitando também a doação direta de substitutos do leite materno, que também era uma preocupação nossa, além de divulgação, promoção comercial das fórmulas infantis, da amamentação cruzada, como a gente fala no videozinho, né? Porto Alegre é a capital com maior incidência, maior taxa de gestantes com infecção HIV. Então, a gente precisava falar disso também, é uma preocupação constante. E o outro ponto também, né, a gente falou da doação de leite humano, que deve acontecer através dos bancos de leite humano. E a outra coisa que a gente percebeu, entrando um pouquinho num outro elemento, foi a questão da introdução alimentar, né, que foi também um super desafio nos abrigos, né, e também para dizer que a gente tem uma parceria e ficamos em contato com as universidades, né, com os cursos de nutrição daqui, e muitas professoras e alunas se colocaram na linha de frente dos abrigos também. Então, onde tem abrigos vinculados à universidade, os cursos de nutrição estão juntos, por exemplo. As nutricionistas da assistência social, da segurança alimentar, da educação, a gente faz esse contato, sei lá, né, semanal, ou sempre que necessário, para manter. E a alimentação dos abrigos está sob responsabilidade ou de voluntários ou do desenvolvimento social. E quando a gente visita os abrigos, a gente vê, né, nas crianças pequenas um pouco da rejeição dessa alimentação, ou reclamação, sei lá, comida, arroz meio duro, né, alguma coisa assim. E aí as crianças pequenas acabam ficando muito na alimentação láctea. E a gente faz esse contato regular, né, com essas pessoas para fazer a qualificação das texturas. Então, para esse médio prazo, né, acho que é bom também quem não é daqui entender que essa enchente ela vem e destrói, né, a casa das pessoas. Então, a gente não tem uma previsão de curto prazo para esses abrigos, por exemplo, né?
né? Tem abrigos que talvez venham a ficar por 6 meses. Não necessariamente abrigos, mas estruturas temporárias que durem por muito tempo. Então, agora está acontecendo uma contratação de serviço, para prestar esse serviço de garantia de marmitas, de alimentação nesses locais, e está sendo incluído, por exemplo, garantia de alimentação com texturas adequadas para as faixas etárias, etc. Né? Então, também tratando dessa transição para crianças pequenas, né, depois do aleitamento materno. E eu acho que, assim, de panorama, era um pouco disso que eu tinha para trazer. Eu acho que uma outra coisa antes de terminar, que eu acho que foi bem importante, assim, como a gente tinha muito desse movimento de voluntários, tinha um grupo que se organizou para constituir esse espaço de voluntários da saúde. E a gente fez uma chamada para todas as nutricionistas desses espaços de voluntários da saúde, e a gente falou desse contexto, falamos desse material, né, dessas orientações que a gente tinha, e que aonde elas fossem, elas falassem nessa linha, né, que elas tomassem muito cuidado em relação às doações, que não fizessem esse tipo de ação de doação, que a gente, junto ao Estado, né, porque a farmácia estadual que fornece as fórmulas infantis, alimentos especiais e tal, a gente estava conectado e buscando garantir da melhor forma para quem precisa desse tipo de alimento, né, e que estimulasse o aleitamento materno. Nos colocamos à disposição de várias pessoas que trabalham, né, com manejo de aleitamento materno, para garantir esse alcance aonde fosse, né. Foi uma reunião com mais de 70 pessoas disponíveis, né, para fazer essas visitas e orientações nos abrigos. Bom, finalizando a minha fala, o que a gente aprende, né? Acho que a primeira coisa que a gente se deparou foi que muito do que aconteceu nos primeiros dias ou nesse mês é o retrato do que acontece no cotidiano das casas das pessoas, né? Tirando o choque, tirando o desastre, o desespero das pessoas, né? A gente encarar que uma boa parte das nossas crianças estão em desmame. Isso é uma realidade do cotidiano, não é uma realidade que aconteceu por conta da enchente, né? A gente perceber que as pessoas não sabem diferenciar as fórmulas quando necessário, ou fazem diluições absurdas, ou tomam crianças, a gente viu crianças de 15 dias tomando leite de vaca puro sem diluição. É um retrato da realidade do cotidiano dessas pessoas. Então, para nós, além de pensar qual é o plano agora com a enchente, bom, precisamos reforçar muito o trabalho cotidiano com as equipes nos pré-natais, nas puericulturas, né, no trabalho cotidiano com os profissionais de saúde da nossa rede. Então, acho que são dois caminhos, assim, né, dois percursos que a gente tem olhado e pensado a partir desse contexto, dessa conjuntura que nos assola. Agora eu jogo aí para a gente fazer essa conversa e seguir a partir de quem está acompanhando. Oi, Annelise. Agradeço sua fala. Você emocionou um pouco, acho que cada um de nós aqui que te assiste, que te escuta. Então foi muito bom aí poder a gente entender um pouquinho, sentir um pouco de tudo que você e a equipe da área da saúde, do município, do estado, vem percorrendo, né? Então é algo, como você comentou, né? Há 2 semanas antes a gente estava numa situação diferente, né? Falando de aleitamento em outro contexto, fazendo planos, né? De eventos para agora para maio, para o mês de agosto, e tudo foi bruscamente aí remexido. Mas que bom que tem pessoas preocupadas em trazer assim, esse tema à tona, porque quando a gente, né, que está afastado geograficamente, pelo menos, e com muito acesso às informações das mídias comuns, né, as informações que vão chegando e que vão nos estimulando, né, a pensar nas doações, a se mobilizar, isso é lógico, é fundamental, mas pouco ou praticamente nada eu ouvi sobre o cuidado com os bebês e com as crianças, né? Então, até foi ontem, eu acho que eu fui
O mercado tinha ali uma iniciativa para estimular a doação de alimentos, e no carrinho no final ali, todos os alimentos que eram doados tinham as latas de fórmulas ou de compostos lácteos, né? Até acho que foi a Lívia que colocou ali no chat, né, que as pessoas não conseguem entender as diferenças e muitas vezes elas acreditam que doando aquela lata do composto é uma doação mais de maior qualidade quando comparado com um leite em pó, né? A gente tem que retomar um pouquinho, né, que tradicionalmente as campanhas de doação de leite, né, são muito atreladas aí ao cuidado da criança, né? Então, doar o leite é algo muito simbólico e que a gente olha ali para, estou fazendo realmente o melhor cuidado. E o quão delicado, né, que é trabalhar o... Tá, vamos repensar essa doação, né? Será que esse é o melhor caminho? Como que a gente traz essa informação? Eu queria ouvir um pouco de você, e também quero estimular as pessoas a colocarem as perguntas no chat, quem quiser fazer alguma pergunta para uma das convidadas. Queria ouvir de você, Anne, como que você vem observando, e a própria Kátia também, como que vocês vêm observando o trabalho dos profissionais da saúde em apoiar, né, essa fala que vocês trazem de promoção do apoio do aleitamento materno, ou que, na verdade, nessa tentativa de auxiliar de qualquer forma, na verdade, acabam falando contra, né? Eu, daqui de São Paulo, vi muitos colegas, muitas colegas mobilizando para fazer doações de fórmulas, colegas que até pouco tempo atrás, assim, com um discurso muito claro em prol da amamentação, e de repente começa a ter um discurso um pouco diferente. Então, como que vocês estão vendo isso? Se tem um trabalho voltado aos profissionais da área da saúde, para realmente esse discurso ser mais consolidado e ramificado, né? Porque isso é um ponto fundamental para conseguir acessar a população. Bom, então esse material a gente disseminou, né, essas orientações, e acho que disseminamos também, né, a Kátia traz um material que o Estado elaborou também, acho que outros municípios também se colocaram nesse papel, o próprio Conselho de Nutricionistas também elaborou material com essa orientação, e é muito difícil de dar conta, de perceber como que está em todos os lugares, mas o que a gente fez com esse movimento, tá? É o que a gente alcança, tá? Porque tem, nesse momento, uma coisa que eu acho que é importante dizer, muita gente que é voluntária, solidária e tal, não acessa o Serviço Único de Saúde. Muitos profissionais de saúde não têm ideia de como que funcionam as coisas no SUS. E isso é muito importante nessas questões, por quê? Porque existe um fluxo construído, que deu problema, porque alagou o sistema do Estado também, né? Mas a gente buscou resolver isso de uma forma racional, de que existe condições em que as pessoas têm direito, inclusive a fórmulas infantis, né? E nesses casos, o Estado pode dar conta. E aonde não der conta, é na racionalidade que a gente vai oferecer alternativas também, né? E eu acho que nesse momento, quando a gente recebeu uma doação de mamadeiras e chupetas, e eu falei, olha, não está dentro do nosso escopo oferecer. A gente recebeu uma doação de mamadeira usada, gente. A gente recebeu coisas loucas, assim, né, absurdas, assim como deve ter noticiado, talvez tenha chegado no resto do Brasil, de roupa suja, sapato velho, salto alto, umas coisas que não tem, fantasia, sabe? As pessoas tinham lá um saco para, né, para descartar e fizeram entrega, assim como outras coisas maravilhosas, né? Estou falando desse extremo, assim, né? As pessoas dão mamadeira usada para doação para as pessoas, assim, né? Não faz sentido algum. Então, e aí o que eu quero dizer com isso? Tá, tava me perdendo já no meu história. Que a maioria das pessoas tiveram seus perdas, mas elas continuam juntas. A gente não teve tantas, né? A gente teve, a Kátia comentou, né, 169 pessoas mortas. A maioria não são mulheres que deixaram seus filhos, ou
ou a maioria não está distante da sua mãe. Então, as crianças estão junto com as suas mães nesses momentos. A gente não está com uma quantidade imensa de órfãos por conta da enchente. E isso é importante que se diga, porque as pessoas buscam ajudar, eu acho que nessa perspectiva também, sabe? As pessoas se afogaram e as crianças estão sozinhas, abandonadas e perdidas. E isso são pouquíssimos casos. Na maioria das vezes as famílias estão juntas. E claro, tem lugares assim, do estado que ficaram isoladíssimos. Inclusive a gente teve que entregar de helicóptero fórmula infantil, por exemplo, para algumas situações isso aconteceu. Mas nesses casos extremos a gente conseguiu logística para essa garantia, sabe? Então é um pouco nesse sentido, assim, de acho que é muito importante que as pessoas não queiram que as crianças morram de fome, e isso é muito digno, assim, né? Não é errado que alguém pense isso, e não acho que ninguém tá oferecendo fórmula com a intenção de desmerecer o aleitamento, né? Mas tem muita coisa, a criança de que no choque a mulher vai secar o leite, né? E o que a gente via nos abrigos era o contrário, assim, né? A gente conseguiu trabalhar nesses poucos abrigos que a gente foi, mas eram dos grandes abrigos, mulheres que estavam oferecendo leite materno e complementando porque trabalhavam, porque a criança ficava com um familiar ou estava indo para a escola. Nesse momento, de a gente conversar e abordar nesse sentido, olha, nesse momento em que a criança está sem escola e tu não vai trabalhar, o leite materno é a coisa mais segura, e isso fazia sentido para elas. Ainda que pode ser que naquele primeiro momento estava no fluxo, né, da rotina, isso era muito, a gente escuta também muito, eu não quero tirar da rotina, assim, mas, né, essa rotina não existe mais, assim, né, então, isso tudo muito delicado, assim, né, e a gente fala da segurança e tal, e acho que isso, pelo que a gente tem visto, tem conseguido ter algum sucesso nos abrigos, assim, né, porque a gente disseminou isso muito fortemente na nossa rede. E a gente tem 17 unidades fechadas em Porto Alegre, nós temos 115 abertas, né, com essa informação, e essas equipes são as referências dos abrigos, então acreditamos que conseguimos, né, lá no início, dar uma contida, assim, né, na medida do possível nessas situações. Mas tem muitas pessoas que estão sem acessar essa informação que a gente oferece. Acho que a Kátia pode ter alguma informação mais macro. Não, eu só queria, né, complementar ali um pouquinho, né, a respeito disso mesmo, do que a gente vê da doação. Com certeza a gente agradece, não tem nem o que falar o país inteiro para os outros lugares que estão nos ajudando, né, e a gente vai precisar de muita ajuda, né, não é só agora, né, a Anne falou, e eu comecei a lembrar das nossas conversas, das nossas reuniões, né, Anne, eu digo, a coisa passou tão rápida, que parece que foi ontem que a gente estava tratando para fazer uma coisa mega, que é o nosso seminário, que a gente adora tanto, né? Que a gente chama tantas pessoas e que todo mundo se envolve, o Rio Grande do Sul, o pessoal se prepara para vir a Porto Alegre naquele período, ficam perguntando quando vamos, né? Já tivemos os problemas da pandemia, que daí a gente olha para a pandemia e diz assim, a pandemia? Perto disso, a pandemia foi muito pouco, sabe? A gente perdeu muita gente, a gente sabe disso, mas todo mundo estava dentro das suas casas, a gente tinha um controle das coisas. Hoje em dia a gente não tem controle de nada. Então, assim, e a gente vê o desserviço, que nem eu vejo algumas coisas, principalmente na área de colegas, que nem tu citou, né, Viviane? Eu vejo eu digo colegas de profissão, não colegas da secretaria, né, que a gente trabalha por um SUS, então a gente tem uma visão, né, mais acolhedora da coisa, mas assim, dentro da internet, ah, colegas fazendo, tem que ter, vamos fazer fórmulas infantis, vamos doar fórmulas. Por que isso?
né? Mas, graças a Deus, dentro da secretaria e através, assim, do município, porque a gente trabalha muito em conjunto, né, Anne? A gente tem feito e vai estar fazendo agora, a Unicef está vindo também para auxiliar o Estado com capacitações, então, dentro dessas capacitações para ir nos abrigos, para ir nas casas, o que a gente quer ver com eles? De que forma a gente pode estar trabalhando o aleitamento? E todo mundo tem uma visão muito boa com isso, né? O aleitamento, né? A alimentação complementar, né? Com o pessoal da política de alimentação e nutrição, que também são nossos parceiros, nossos colegas da secretaria, de que forma trabalhar junto com a atenção básica, né? Junto com o PIM, que é o Programa de Primeira Infância Melhor, que trabalha mais a parte, o aspecto emocional, está trabalhando junto com essa família, né? Mas não esquecer da alimentação, não esquecer do aleitamento. Então, assim, eu acho que isso a gente vai criar vários laços e grandes materiais para o futuro, né? Não só o futuro da calamidade, porque, na realidade, quando chega a calamidade, a gente olha e se atrapalha tanto que tu não sabe nem o que tu vai usar em primeiro lugar. Porque é tanta coisa, é tanta informação que tu quer passar para a pessoa e que tu quer passar certo, que aquele município vai entender aquilo, que no fim tu não fala um todo. Então, acho que tem que ser agora, nesse momento, né, que as coisas que vai começar a se acalmar, mesmo com as casas temporárias que vão ser construídas. Infelizmente, vai ter muita gente com casa temporária, porque não tem para onde voltar, né? Não tem local na sua cidade que seja seguro para reconstruírem suas casas, né? Então vai ter casas temporárias e eu acho que esse que é o nosso papel para nós estarmos juntos então com esses municípios, com essas coordenadorias, dando força para incentivar de como trabalhar isso agora. E ver os nossos erros, né? Quer dizer, erros. Não sei se seria erros da gente achar que não está bom o aleitamento, porque isso. Não, eu acho que a gente só tende a construir, né? Então, eu acho que pegar isso, mostrar que a gente pode e que a gente vai ter que levar, fazer os nossos multiplicadores. A Anne mesmo, que comentou, né? Aquelas colegas, né, Anne, que fizeram o grupo para trabalhar com aleitamento, para trabalhar a coisa. Que grupo bacana! Mas tem que ter um treinamento para todos falar a mesma linguagem, né? Então, eu acho que é por aí. Se a gente conseguir atingir todos e falar em todos, a linguagem mínima que seja, mas que seja entendida por essa família, por essa mãe, né, que está ali naquele abrigo, naquele momento, que ela não vai voltar a trabalhar tão cedo. Então, que ela continue amamentando, né? Então, acho que se a gente conseguir, de pouquinho em pouquinho, a gente faz um grande trabalho. Ótimo. Vocês trouxeram um ponto, a Anne, né, principalmente falou, quando ela levantou ali o guia alimentar, né, a gente não está inventando informações novas, né, na verdade a gente só está abrindo o documento e usando aquilo que já é posto, né, e é atualizado, contempla as diferenças, né, então situações sim que gostaríamos que fossem maiores números, né, da realização do aleitamento materno exclusivo pelos 6 meses, depois continuado até pelo menos aos 2 anos, mas, enfim, quando essa situação não está posta, qual que é o plano, né? Qual a estratégia? Isso está colocado, né? Diluições de leite de vaca para determinadas idades, como que isso precisa ser feito, como que é o cuidado disso, né? E vocês vão trazendo um ponto que às vezes as pessoas falam, mas a gente já sabe, né, da importância da amamentação, isso já está posto, mas em situações de catástrofes, né, de extremas vulnerabilidades, o quanto que a realização do aleitamento materno, ela faz a diferença,
né, para famílias que tiveram perdas enormes, né? Então, não só perdas econômicas, mas abalos emocionais, dificuldade de ter perspectivas, né, de ter planos ali para as próximas semanas, para os próximos meses. Então, ter uma criança, né, que consegue se manter mais segura, né, porque a gente sabe que oferecer o leite materno, amamentar o peito, isso fornece segurança, fortalece o vínculo, a questão do custo, né, a partir do momento que a gente perde uma amamentação, como que isso vai se sustentar numa família exposta a situações de insegurança alimentar, com dificuldades econômicas, o fortalecimento da imunidade, né, da saúde dessa criança. Então, é muito importante a gente, enquanto profissional da saúde, eu estou reforçando bastante o papel do profissional e dos novos profissionais, né? A gente está aqui com a Liga de Estudantes, então, que são futuros aí trabalhadores da área da saúde, mas que já têm esse potencial de multiplicador, né? Então, como que a gente precisa fortalecer bastante esse discurso, né? E olhar para o momento atual, né? Então, das pessoas fora de casa, das pessoas em abrigos, mas vocês falam agora, né, de residências temporárias. As pessoas não vão voltar já para suas casas, porque essas casas não estão ainda em condições de serem habitadas, algumas casas sequer existem mais, né? Então, toda essa transição, empregos, né, que essas pessoas vão ter que se remanejar e vão ter que se reestruturar para terem suas rendas. Então, é uma rede ali de situações que precisam ser consideradas. E, né, na pandemia a gente vivenciou um pouco disso. Agora vocês até contaram um pouco mais. Mas a partir da situação indesejada, né, mas das famílias que acabam ficando mais com seus filhos, eventualmente essa amamentação, então, pode até ser prolongada, né, ela pode acontecer de uma forma mais efetiva, porque essa criança agora está mais em contato com a sua família, pela situação que foi posta, mas, enfim, isso é um ponto importante. E a gente está falando muito, né, do Rio Grande do Sul, porque é algo que aconteceu agora nessas últimas semanas, mas as catástrofes aconteceram, né, situações, talvez não nessa dimensão, mas situações semelhantes aconteceram aí nesses últimos anos, e mini catástrofes acontecem diariamente em muitas famílias, em locais que a gente não vê, que não aparece na mídia. Então, situações de exclusão social, de dificuldades extremas ali de acesso a alimentos, aos serviços básicos de saúde são muito comuns, né? Então, a gente precisa, sim, entender que não é só olhar para algo que aconteceu como acontece no Rio Grande do Sul, que, enfim, estamos, sim, expostos a novos eventos como esses, mas a gente tem uma atuação que não necessariamente é muito distante, ou não deveria ser muito distante disso também, né? Kátia, você falou dos bancos de leite, né? Que felizmente, eles não foram, então, não foram, não tiveram uma interferência, né? Eles estão ali funcionando, os hospitais, mas que tem, então, uma queda nas doações. Aqui em São Paulo, pelo menos, geralmente, as doações elas acontecem, tem uma série de etapas que a potencial doadora precisa cumprir, e aí tem o sistema ali de transporte para que esse leite chegue aos bancos e seja processado. Você disse que teve essa queda, mas se porventura as pessoas, as mulheres que tiverem disponibilidade de doar, isso acontecer, impactar de uma forma positiva, o sistema de saúde ele está disposto, ele está estruturado para conseguir fazer o aumento dessa captação de leite? Me conta um pouquinho como que é essa situação atual. Assim, ó, os nossos hospitais, tá? A captação é feita através dos próprios hospitais. Vou falar um pouquinho mais aqui, como somos 10 bancos de leite no estado, cada um tem a sua forma de captar, né? Aqui em Porto Alegre, as captações são feitas por regiões, então vamos supor. É que os nossos 4 hospitais ficam na mesma. Os nossos 3 maiores bancos da cidade, os nossos 3 maiores hospitais, ficam na mesma linha,
né? Como a gente diz, a linhas da maternidade, porque são os 3 grandes hospitais. Mas as meninas fazem o seguinte: elas fazem a captação através das doações, né? Seguido sai na mídia, e elas vão, tem dias para a busca, né? E tem o dia da entrega, se a pessoa quer entregar através do posto de coleta, né? Então, como mas elas são feitas, está acontecendo normalmente. Vamos supor agora o Hospital de Bento Gonçalves, que foi uma região bem atingida dentro do estado, mas não o município. Elas estão conseguindo se manter o banco com as doações ainda delas, não estão com problema nenhum de doação. Aqui em Porto Alegre, já ao contrário, já está com déficit, porque as gurias não estão conseguindo ir na casa das doadoras, né? Não estão conseguindo ir na casa das doadoras, e as doadoras também, por sua vez, não estão conseguindo chegar até o banco. Então, está tendo muitas vezes porque aqui, o que aconteceu aqui em Porto Alegre, as nossas doadoras, nós não estamos com esse déficit tão grande, porque os grandes municípios afetados nessa calamidade, nessa enchente, não tem bancos de leite. E são municípios que não fazem essa entrega para os nossos bancos, né? Então, são municípios mais longínquos que não têm essa entrega. Mas o pessoal precisa, né? Ainda essa semana, eu acho que elas devem fazer alguma chamada maior para estar recebendo, para estar indo em busca, né? Porque elas vão ficar com os estoques baixos, mas é da mesma forma. A doadora liga para o hospital, faz um pequeno cadastro, é que nem é feito como é feito em qualquer banco. Tem que ter aquele cadastramento, né? Para ver a saúde dessa doadora, enfim, para chegar e como ir buscar, né? Mas os hospitais, na medida do possível, eles vão buscar. Eu acho que era isso que tu perguntou mais ou menos, tomei a... Isso. Ô, Kátia, aproveitando, você no final da sua apresentação projetou então um material que vocês desenvolveram. Esse material ele é disponível no formato digital para que as pessoas possam acessar? Pois é, Algumas pessoas perguntaram aqui no chat. na realidade, esse material, o que eu coloquei ele foi construído junto com o PINC, né, que é o programa, e eles têm um link único deles, eu não consegui acessar, eu até estava tentando agora ver aonde estava esse link, que eu vi que tu perguntou, mas eu não consegui achar aqui nas minhas coisas. Eu vou ter que ficar te devendo e te passar depois, porque esse link do PIN, deixa eu ver se uma das gurias podem me ajudar aqui, porque é um link do PIN que está no Instagram, que direciona direto a eles, sabe? Esse material foi feito com eles. Mas eu vou tentando vendo aqui, enquanto isso a gente vai falando. Tá ótimo. Acho que a Annelise até Sim, eu ia comentar, dá para disponibilizar lá no YouTube o link que é a nossa página para profissionais de saúde que estão na assistência da calamidade, que tem ali, uma das coisas são as orientações em relação à alimentação infantil e outras, uma série de questões, justamente como eu tinha comentado, né, que muitos voluntários, mesmo da saúde, não são vinculados ao SUS, então ali tem os acessos a medicamentos, a relação, né, nacional de medicamentos, e a municipal, fluxos para outras doenças, né, leptospirose, tuberculose, dengue, né, tudo mais, todas as complicações de saúde que já existem, né, a gente já não estava no contexto bom, para dizer assim, né, a gente está em pleno período de epidemia de dengue,
aqui em todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul é um período comumente com alta de dengue, iniciando a operação inverno para as doenças respiratórias, né? Todo esse contexto tá somado, né, a situação que a gente está vivendo. E acho que uma das coisas que eu achei muito importante, né, de estar aqui é para fins de registro mesmo, né, de ter locais onde a gente coloca isso dentro da história, né, e daí colocando dentro desse teu convite esse eixo, né, desses cuidados todos que são tantos que estão colocados, e a gente está focando nessa perspectiva do leitamento materno e da alimentação infantil. E uma coisa que me chama atenção, que tem me chamado atenção, e que eu acho que quando a gente está construindo a política pública, a gente fica um pouco blindado, assim, né? Porque a gente está tão vinculado aos nossos guias alimentares, ao dia a dia de manter o leitamento materno. Mas, assim, composto alimentar, que a gente já comentou, né? Muito forte essa doação, e ela reflete no que as pessoas têm consumido. E fórmulas de segmento para 1 a 3 anos. A gente recebeu muito, e, gente, isso não existe demanda disso, né? Não existe demanda, não. Não existe recomendação, assim, da onde que as pessoas tiram que precisam um leite de 1 a 3 anos, né? Que é um negócio lá com maltodextrina, não sei o que, né? Não é leite, e as pessoas optam por oferecer isso ao invés de oferecer o leite de vaca para uma criança dessa faixa etária. E por que eu digo isso? Não é porque a gente recebeu doação, viu doação nos abrigos, e a gente recebe demanda, de como a gente começou a racionalizar os pedidos também de demanda, né? A gente criou um formulário para pessoas que precisam de formas especiais, para alérgicos, né? Esses que a gente garante pelo SUS. A gente teve um fluxo de doações emergenciais desses, por conta do sistema estar fora do ar. E aí vinha, assim como vinha esses especiais, vinham essas outras coisas, né? E veio muito, e as pessoas demandam por isso. Mas por que, né, não tem orientação? Daí, mas ele só toma esse, né? Então, para mim ficou mais evidente, né? 2 coisas. Uma, que o trabalho de defesa, né, e promoção e proteção do leitamento materno, ele é infindável, assim, né, tá muito longe de a gente acabar, ou eu sempre ouvia, né, eu sou militante da amamentação desde que eu era estudante, e daí uma coisa, sempre isso, sempre isso, e vai ter que continuar sendo, assim, né, porque não, tá bem longe de acabar. A indústria, ela vai por esses caminhos que ela consegue fugir um pouco da gente, digamos assim, que está sempre de olho nisso, né, e vai para outros nichos, e isso atrapalha a segurança alimentar, né? Então, numa criança, imagina, a gente está numa situação de emergência e existe uma demanda por um tipo de leite caro e desnecessário, né? Não é possível isso, sabe? É uma grande sacanagem. Então, para mim, isso ficou muito vivo, assim, né? Das pessoas dependerem ou acharem que dependem desse tipo de produto, assim, né? Que foi inventado recentemente para conseguir fazer propaganda, para conseguir publicizar esse tipo de coisa. Então, esse era um alerta que eu queria deixar registrado para a história, assim, né? Porque também me pegou muito, assim, as pessoas pedindo, né, numa situação dessas, esse tipo de produto como sendo essencial. E que é, né, Anne, uma oportunidade indesejável, mas real de potencializar, né, a publicidade, o consumo, porque é quase que o cliente crônico, né, que essa criança se torna. Então, ela começa usando ali nos primeiros dias, as primeiras semanas, e aí vai se potencializando até para além dos 2 anos, né? Então, você falou aí de 1 a 3 anos, tem para escolar, enfim, tem segmentos de mercado que a indústria vai tentando cobrir e sempre trazendo esse ideal, né? Então, da criança mais tranquila, mais protegida, bem nutrida, né? Então, e que são falsos pressupostos, né? Então, alegações que, na verdade, elas não podem, de fato, ser comprovadas, pelo contrário, a gente já tem ali
informações suficientes para mostrar que isso não se sustenta de verdade, né? Então, é um cuidado bem importante, porque não é só uma intervenção momentânea para aquela criança, aquele momento que está numa situação fora do que seria o previsto, mas é uma interferência ali que a gente vai se prolongando. A gente está nos nossos minutos finais, né? Então, quero agradecer vocês duas por, de fato, né, então, terem interrompido os vossos trabalhos para compartilhar, né, fazer esse registro, né? Então, é muito importante ter esse registro, não só para quem está nos assistindo agora, mas quem vai poder assistir nesses próximos dias, né, usar esses materiais em salas de aula, em treinamentos, capacitações. E então eu passo a palavra para vocês fazerem considerações finais, deixarem um recado nesses minutos finais. Vou falar primeiro, Kátia. Vai. Posso falar? Eu ia deixar o estado terminar, né? Maior. Não, pode ir, sem problema. Somos todos iguais, todos iguais. Bom, então vou eu. Deixa eu ir lá. Bom, queria agradecer primeiro, né, Viviane, a ti aí, essa ideia desse webinário, acho que foi bem bacana, né, da gente poder estar mostrando também como é que a gente está nessas situações, tentando, né, resolver coisas que não vão ser resolvidas de uma forma ou de outra da noite para o dia, como disse a Anne, né, que a gente viu durante tantos anos, a gente luta para falar do aleitamento, da alimentação complementar, e daí a gente continua ouvindo alguns absurdos, né, e vamos continuar ouvindo. Infelizmente, as pessoas não... Quando querem... Ouve quem quer, como diz o outro, né? Então, não é assim, a gente vai... É que nem escovar os dentes, a gente tem que estar falando todo dia, vai escovar o dente, vai fazer isso, porque é assim que a gente consegue trabalhar, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo aí, ao pessoal, né, que está nos assistindo, que vai nos assistir, né, de todas as formas, das orações, das doações, né, dos pensamentos positivos, que eu sei que o Estado vai se reconstruir, né, a gente vai passar por cima disso, e agradecer muito a Anne, né, que é a colega, amiga aí, que a gente está nessa... né, tá sempre juntas aí a gente trabalha quer dizer, na mesma cidade, mas se vê mais pelas redes sociais do que pessoalmente, né, devido às correrias do dia a dia, mas ela sabe que o Estado está aberto, que ela sempre é bem-vinda, né, e que sempre está fazendo coisas com tanta qualidade. E a gente admira o trabalho dela, admira o trabalho da Cíntia, né, que eu não vou esquecer, que também está sempre junto com ela, enfim, as outras colegas da Secretaria do Município. E a gente também, quero agradecer também minhas colegas, né, da Saúde da Criança, que estão sempre juntas, que estão aí na live, eu tenho certeza que estão nos assistindo. A Ana Júlia, a Mel, a Marília, a Andréia, a Karine, e também, assim, dizer que nesse momento é difícil. É difícil tu dar um norte rápido, ter decisões rápidas, que tu não consegue ter decisões rápidas. Parece que uma coisa que é tão banal fica tão difícil. Mas, enfim... Eu quero só agradecer a todas. Muito obrigada. E colocar à disposição, meu e-mail está ali, se precisarem, né? A gente está à disposição. Também agradecer muito o convite da Viviane, acho que é isso, né? Acho que as coisas precisam ser registradas e por isso agradeço quem nos antecedeu, assim, né? Como eu falei, a gente se baseou num material muito atual, de 2009, né? Que precisou
pessoas que precisaram viver isso também para olhar para essa questão e para fazer esse registro. Então, que a gente consiga avançar, né? A gente espera que não aconteça, mas como a Viviane falou, as previsões não são que isso foi uma situação pontual e única, né? E que acontece, pode acontecer de novo aqui, como pode acontecer em outros lugares. E que sim, a gente precisa seguir cuidando e olhando para esse público, né? E focando forças e ação nesse público, sim, que ele é muito vulnerável. Crianças são muito vulneráveis, mulheres com crianças pequenas são muito vulneráveis, né? A gente nem, né? Muito difícil pensar nesse lugar dessa mulher que está com um bebê pequeno no colo, tendo que compartilhar, né, um espaço de abrigo nesse frio que está. Enfim, é um quadro muito, muito complexo, assim, né, para ser vivido. Então, também dá esse suporte, assim, né, para essas questões. Tem abrigos, né, que são de famílias, que são de mulheres e seus filhos, enfim, tudo isso. Mas acho que é isso, né? É colocar esse período, a amamentação como salvadora de vida, sim, né? E que a gente ainda tem muita coisa para fazer, por mais que a gente seja chata e que a gente bata nessa tecla sempre, a gente precisa continuar batendo, assim, né? Nesses dias, foi a coisa que eu mais pensei, assim, né? Que hoje a gente vai assumindo outras coisas e pegando outras frentes de trabalho, porque que tem essas demandas. Não, eu preciso voltar a olhar mais de novo e de volta para esse eixo, porque daqui a pouquinho a gente perde o fio de novo, assim, né? Então, acho que fica um pouco disso, né? E dizer, né, ouvindo a Kátia, a gente é um grupo técnico muito sério, assim, né? Muito parceiro, Estado, município, outros municípios, então isso também nos fortalece, essa rede de essas coisas também que precisamos, né, de como é que a gente faz para chegar a alguma coisa lá no município que não está chegando e fazer essa rede toda acontecer. Acho que a construção que a gente tinha até hoje, ela serve para esses momentos a gente se fortalecer. Então é isso, obrigada. E, de novo, agradecendo a todo mundo que, de alguma forma, com doações, orações e pensamentos positivos, estão contribuindo, né, para as coisas serem superadas o mais rápido possível. Ótimo. Kátia e Anne, contem conosco, né? Então, vocês precisarem, solicitarem, né? Então, enquanto nutricionista, colegas, né? Enquanto instituição, né? Faculdade de Saúde Pública, estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho intenso e mais muito importante que vocês vêm desenvolvendo. E quero dar boa noite agora a todos e todas. Espero que vocês tenham aproveitado essa live tão importante, nesse webinário tão importante. Agosto, provavelmente vamos discutir mais assuntos importantes, então a amamentação é um tema que não se esgota nunca, né? Então que a gente precisa sempre retomar e renovar e ampliar as discussões. Obrigada e boa noite.